Estas são, em traços gerais, algumas das orientações mais importantes nas áreas que o PSD escolheu como prioritárias para a política que vai desenvolver. Atravessando todas estas propostas políticas, há um traço comum, o da esperança e da confiança na sociedade civil, com todo o seu potencial de desenvolvimento económico, de co-executante das políticas de solidariedade, de cliente e avaliador dos sistemas de justiça e do sistema educativo, de coparticipante e destinatária na execução das políticas de segurança. E é também esta confiança que impõe a libertação da sociedade civil de um dirigismo asfixiante do Estado, que tudo e todos quer controlar, numa estratégia verdadeiramente ao serviço da preservação do poder, mesmo quando as políticas postas em prática se revelaram e revelam patentemente ineficazes e, portanto, quando a insistência nelas, em lugar do pretenso avanço do país, apenas poderia acelerar o caminho para o abismo. Caros companheiros e amigos, nas próximas eleições, os portugueses têm uma escolha decisiva. Ou aceitam a continuação do atual desgoverno, com o agravamento da crise e graves consequências económicas e sociais, ou optam por políticas que permitam travar o declínio, resultante dos erros dos últimos anos, pela seriedade e responsabilidade das propostas e dos protagonistas sob a liderança da doutora Manuela Ferreira Leite, pela credibilidade e pela restauração da relação de confiança entre eleitores e eleitos. Também no plano distrital, a alternativa dos eleitores do Distrito de Coimbra é clara. Sabemos bem que os deputados à Assembleia da República representam todo o país e não apenas o círculo que os elege. Mas a representatividade formal tem de ser temperada ou conciliada com o sentido substancial das escolhas e das propostas que são feitas ao eleitorado que escolhe, e esse é de cada círculo. E por que não dizê-lo? Também com a própria ética política. Também aqui, os candidatos do PSD que hoje se apresentam se distinguem com clareza e assumem compromissos firmes com os eleitores do Distrito de Coimbra. Este é, desde logo, um conjunto de candidatos de Coimbra por Portugal. Todos são candidatos do Distrito, dele oriundos, que nele têm domicílio e que aqui nasceram para a vida cívica e política. Tenho, aliás, de fazer outra confissão pessoal. Congratulo-me particularmente e até me orgulho por poder liderar uma lista de candidatos a deputados pelo Círculo Eleitoral de Coimbra, que é toda ela constituída por candidatos a deputados de Coimbra. Nem, em nome da ética política, aceitaria candidatar-me de outro modo. E é uma candidatura de Coimbra não só pelos candidatos, mas pelo compromisso que assume. Os candidatos do PSD assumem perante os cidadãos de Coimbra um compromisso firme de proximidade com os seus eleitores durante o mandato, estando periodicamente em cada concelho do distrito para atendimento aos eleitores, disponibilizando formas de contato diretas e editando outros meios de informação sobre a sua atividade. Mas mais importante ainda, os candidatos do PSD assumem o compromisso de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para pôr termo ao que é verdadeiramente o maior ataque sistemático ao Distrito de Coimbra de que há memória, lançado por este governo. Os cidadãos de Coimbra não esquecem, porque ainda estão bem vivas as feridas, as sucessivas e intencionais provocações e desconsiderações do governo para com este distrito. Os cidadãos de Coimbra não podem esquecer, e não esquecem, a deslocalização de grande parte dos serviços públicos, que sempre estiveram em Coimbra, para distritos vizinhos, como as direções regionais, assim abandonando o maior centro urbano, universitário e administrativo da região centro. Os cidadãos de Coimbra não podem olvidar, e não olvidam, a desconsideração com o atraso nas infraestruturas, que fez com que o Distrito de Coimbra tenha sido deixado para o último lugar pelo governo socialista na construção de acessibilidades, algumas delas bem imprescindíveis, como, por exemplo, para o interior do distrito. Os cidadãos de Coimbra não podem ignorar, e não ignoram, a quase ausência de investimentos públicos ou a quase ausência de atenção do governo pelo distrito, salvo para deslocar para Coimbra a famigerada co-incineração. É também para pôr cobro a estes ataques que os candidatos do PSD por Coimbra se apresentam aos eleitores. Há que devolver a Coimbra o lugar a que tem direito, como o maior polo urbano nacional depois de Lisboa, Porto e arredores. Natural centro ou capital do centro de Portugal. Uma região sem cujo desenvolvimento também o país certamente se não desenvolverá. E também uma cidade
que presta em muitas áreas, por exemplo, na saúde e no ensino superior, serviços relevantíssimos ao país e que tem até uma projeção internacional como poucas em Portugal. Sobretudo, há que restituir a Coimbra e ao Distrito de Coimbra a importância política que, enquanto centro da inteligência, da qualificação e do pensamento, muito justamente já teve. A importância que, em parte por erros próprios, há que reconhecê-lo, foi deixando de ter e que quase desapareceu ultimamente. No plano distrital, a escolha é, portanto, também clara. E é a seguinte: aceitar deputados de fora que só aqui aterram em tempo de eleições para tentar colher o voto dos eleitores de Coimbra, que representam o governo que fez o maior ataque sistemático ao distrito de Coimbra e, portanto, continuando a aceitar a subalternização de Coimbra e do seu distrito, ou, pelo contrário, eleger candidatos que são do distrito de Coimbra, que se comprometem com este e com a recuperação da sua posição, que o representarão condignamente e o defenderão perante os ataques de cadência de vítima. Estas são as escolhas. Estamos certos de que os eleitores de Coimbra tomarão a melhor decisão, que só pode ser uma: votar no PSD para devolver a Coimbra o papel que lhe compete para repor Portugal no caminho do progresso. Disse.